Shalom, galera. Tá dando para ouvir aí? Bom, como ela já falou, meu nome é Gabi. Eu sou líder da célula Remanescentes, para quem não me conhece. Sou casada, tenho uma filha. Minha mãe e os meus irmãos estão todos aqui, para a honra e glória do Senhor. E antes de ler o versículo que eu separei, eu quero contar algo para vocês. Eu quero falar hoje sobre influência. E assim, quando eu tinha 6 para 7 anos, mais ou menos, a minha mãe se separou do meu pai. Ela tinha eu, Marcela e a Beatriz. E aí, ao decorrer desse tempo, na adolescência, eu tomei a minha mãe como minha influência. E eu falava assim para todo mundo, tá? Quem me conhece de antes vai lembrar. Eu falava assim, eu nunca vou casar. Eu vou ter filho, vou morar com a minha mãe para o resto da vida, mas eu vou criar os meus filhos sozinha. Falava assim para todo mundo. Na escola, no rolê, dentro de casa, e eu falava, eu vou criar os meus filhos sozinha. O pai da criança não vai saber. A criança vai ser só minha. Porque eu tinha uma influência da minha mãe. Porque ela criou eu e os meus irmãos sozinha. E como, infelizmente, ela não teve um casamento muito bom, então eu pensava, vai ser assim comigo? Então eu não quero casar. Eu quero ser mãe solteira, trabalhar muito para dar o melhor para os meus filhos e continuar morando com a minha mãe para o resto da vida, porque é muito bom, né, morar com mãe. Porque até hoje eu queria morar lá, eu e meu marido. E ai, calma aí, deixa eu abrir aqui. E aí eu vou ler para vocês em João 5:19, que fala assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. E eu fiquei assim, nossa. Eu fui para a conferência lá em Belo Horizonte e eu tinha muito medo de ministrar. Eu falava assim, deixa que a minha parte eu danço. Acho que eu vou ministrar ali, brincadeira. E eu falava assim, deixa que minha parte eu danço. Todas as vezes, né, a Super Rose falava, Gabi, você tem que ministrar. E eu falava assim, não, Super, eu já danço. Não precisa, ministro na célula. E quando eu fui para a conferência, eu fui, porque lá falou assim, o tema era avivamento. Pensa. Falei, não, eu vou ir lá, vou receber esse avivamento, vou voltar com várias ministrações prontas, porque eu já quero chegar ministrando. Tá, beleza. Aí, quando a gente chega lá, o pastor olha para a gente e fala assim, bom, o tema dessa conferência é avivamento, mas eu sinto muito dizer que não é aqui que você vai conseguir o avivamento. É lá, dentro da tua casa, quando você dobra o seu joelho, quando você fecha a tua porta e você busca o Senhor. E eu quase levantei e fui lá. E aí, beleza. Falei, tá bom, Deus, eu já entendi. E comecei o processo. Falei assim, Deus, a primeira coisa que eu quero, entender quem é o Senhor na minha vida. Entender que o Senhor é a minha referência. E eu não posso ter medo, porque a tua palavra fala que o teu amor lança fora todo medo. A gente precisa, sim, ter um temor. A gente não pode ser totalmente confiante na gente mesmo, confiar na gente mesmo. E então, Deus começou a falar comigo lá. Deus tratou muito do meu caráter. E Ele me lembrou da onde Ele me tirou. E aí eu comecei a lembrar das referências que eu tinha. E eu comecei a lembrar de quando eu cheguei. Quando eu vim através de uma célula. Eu estava muito mal. Eu morava com a minha avó. E eu estava assim, podre, gente, podre. Totalmente presa pelo pecado. Eu chorava todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Eu chorava, porque eu tinha uma dor, gente, dentro de mim, assim, que não dá para explicar. E aí, teve um dia que uma moça me mandou uma mensagem no Facebook e falou assim, vou abrir uma célula na minha casa, vem conhecer, né? Traz seu marido, tal, chama seus irmãos. Eu falei, beleza, qualquer dia eu vou. E aí teve um dia que eu fui, postei uma foto, e a menina comentou na minha foto, hoje tem célula, vamos?
Aí, nesse dia eu estava muito mal. E eu falei assim, quer saber? Eu vou. Essa menina parar de encher o saco e vou ver o que tem lá. Gente, pode parecer brincadeira, mas ao decorrer da célula, Deus tirou toda a minha tristeza. E naquele dia, era numa terça-feira, eu já saí de lá, minha primeira célula, gente. Eu já saí de lá querendo ter a minha célula. Falei, meu Deus, o que é isso? Quando tem culto dessa igreja? Isso era numa terça, o pessoal falou na quarta. Tudo bem, fui. No culto na quarta. Não vi a hora de chegar o apelo para voltar para Jesus. Quando a pastora que estava ministrando, quando ela falou, eu já levantei a mão, eu quero, e fui lá na frente. E lá na frente eu falei assim, Deus, hoje eu volto para Ti. E eu nunca mais quero sair da Tua presença. E pode me dar uma célula, porque eu quero ter uma célula. E aí eu comecei o meu processo. Fiz o curso, tá? Até briguei com o pastor, porque eu queria já abrir célula logo. Vou abrir célula logo. E aí eu ia sair de anfitriã. Eu fiquei tipo, ai pastor, tá bom, né? Mas graças a Deus, porque Deus me ensinou algo assim que eu precisava. E então, abri a minha célula. Em setembro, eu acho, de 2017, por aí. E desde então, venho fazendo célula, venho liderando. E eu falei assim, Deus, como pode? Eu não era nada, sabe o que é nada, gente? E Jesus me escolheu, me deu uma célula para cuidar. E aí eu falei assim, Deus, sabe por quê? Eu comecei a entender, porque eu mudei a minha referência, não é, Senhor? Comecei a falar para o Senhor, agora a minha referência é Jesus. Agora eu tenho uma família. Agora eu quero cuidar de outras pessoas, porque eu mudei a minha referência. Antes eu era chata, eu era ruim, eu não queria falar com ninguém. E Jesus foi lá e transformou o meu caráter. E aí eu estava falando para Deus que eu queria falar sobre a influência e sobre Jesus. E eu separei aqui uns cinco coisas que Jesus passou, como a gente passa hoje em dia, para a gente entender que, Ele é a nossa maior influência. A gente está diante da pessoa mais importante do mundo, que é Jesus. Ele é a pessoa mais importante do universo. E a primeira coisa que aconteceu com Jesus, que eu quero falar sobre quando Jesus foi tentado, que está em Hebreus 4,15, que vai falar assim, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. E eu falei, nossa, é o que a gente passa, né, gente? Todos os dias nós somos tentados, todos os dias, e é uma escolha nossa, pecar ou não, por mais difícil que seja. Eu nunca tive medo de pedir ajuda. Não tinha. As minhas supervisoras, né, que eu tive, meu Deus do céu, sempre falava assim, ai, estou estressada, estou isso, estou aquilo, não estou bem, estou passando por isso, falei o que não devia, porque eu sempre quis ajuda, porque eu sabia que não era fácil. Mas eu sabia que tendo uma ajuda, eu iria conseguir. Então, com Jesus, não foi diferente da gente. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus foi perfeito, a gente nunca vai ser... Claro, gente, mas ele também foi tentado, como nós somos. Porém, a escolha dele era não pecar. E aí, o segundo modelo aqui que eu separei, que... Calma aí, deixa eu ver. Que quando Jesus quis fazer a vontade dele. E Jesus falou assim, Pai, está em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É o que a gente faz sempre, né? Pelo menos eu sou assim. Eu quero resolver. Queria, né? Sempre quis resolver tudo. Quando eu cheguei... o pastor até falava assim, nossa, você é Maria, mãe de Jesus. Porque eu queria eu queria cuidar dos meus irmãos, eu queria cuidar da minha mãe, eu queria cuidar do meu marido, mas não era um cuidado assim, tá, gente? Era doentio. Isso me atrapalhava, porque com isso vinham ciúmes. E eu morria de medo das pessoas chegarem perto dos meus irmãos. Eu morria de medo, porque eu falava assim, meu Deus, eu já sofri demais, não permita que os meus irmãos sofram também. Então eu ficava em cima. Aonde eles iam, eu queria ir atrás. Fez uma amizade nova, eu já pesquisava a vida inteira da pessoa. Não, meu irmão não pode andar com essa pessoa. Meu Deus, a minha irmã tem que se afastar desse... Meu Deus do céu.
era desse jeito. O neto, eu falava assim para ele, não sai dos meus olhos. Doença, tá, gente? Doença. E aí, quando eu li essa palavra, eu comecei a dar risada também. Falei, Senhor, graças a Deus eu mudei. E hoje eu oro, eu falo assim, Deus, eu queria muito, muito que fosse assim. Porém, que seja feita a tua vontade. A gente vê aqui, Jesus, né, pediu, falou assim, pô, Deus, por favor, me livra dessa aí, só essa. Mas, gente, hoje eu oro de uma forma diferente. Antes eu orava assim, Deus, por favor, não deixe eu passar por isso. Não permita que eu passe por isso. E aí, eu mudei a minha oração. Hoje eu falo, Jesus, tudo bem, eu passo por isso, mas só me ensina nesse processo. Não deixa que eu caia, não deixa que eu me perca, não deixa que eu faça a minha vontade, por mais difícil que seja, mas eu declaro isso a Jesus. Todas as vezes que aparece uma circunstância, às vezes bato a cabeça, mas na maioria das vezes eu vou lá e eu oro. Beleza. E aqui, no modelo 3, é quando Jesus fala para a gente segui-lo. Que fala assim, em Mateus 16, 24. E Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. É bem difícil negar os nossos interesses. E eu acho que eu estava assim, tão apaixonada pela célula que eu abri mão de tudo. Esqueci tudo. Falei, vou para Jesus, eu não aguento mais sofrer, só Ele vai tirar essa dor de dentro de mim. E eu fui indo. O tempo foi passando, porém, tinha algumas coisas que tinha dentro de mim, que eram os meus interesses, da parte dos meus sentimentos. Deus, tudo bem, eu faço a tua vontade, eu faço célula, sabe, renuncio os meus pecados, porém eu preciso continuar sendo muito brava. Porque se eu deixar de ser brava, as pessoas vão fazer o que quiser de mim. Eu vou ser uma pessoa boba. Sabe aquelas pessoas bobas? Que, tipo assim, as pessoas fazem o que quer com elas? Eu falava pro Marcelo, ai, Marcelo, para de ser bobo. Nossa, as pessoas fazem o que quiser de você. Boba era eu, né? E aí, teve um dia que o pastor ministrou sobre o coração. Falei, nossa. E eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu estava sozinha. Cheguei do culto, eu dobrei meu joelho, acho que foi a primeira vez que eu falei para Deus. Eu falei assim, Deus, eu sou uma pessoa muito ignorante, né? Eu sou uma pessoa muito ruim. Tira isso de mim. Pode tirar. Eu não falei de boa assim não, gente, tava doendo pra caramba. Eu falei assim, Deus, pode tirar. Não foi fácil. Não vai ser fácil nunca. E aí, Deus começou a trabalhar. Aí vinha algumas circunstâncias e eu ficava quieta, eu ficava... Tô sendo boba. A pessoa tá fazendo o que quer de mim. Uma vez uma amiga até falou assim, nossa, você mudou porque você tá boba demais. E eu, poxa vida, podia ter usado outra palavra, né? Podia falar assim, nossa, fico feliz que você mudou. Eu vejo a transformação de Deus na sua vida. Falou logo isso. Mas amém. A gente precisa negar os nossos interesses. Cada um tem uma área diferente. Cada um. E a minha é o sentimento. Porque eu sempre cuidei de tudo. Eu sempre tive o controle de tudo. E como que a gente abre mão assim do controle? Sabe? Até mesmo na escola. E esses dias... Ai, Senhor, eu fui na reunião dos pais. A minha filha tem 1 ano e 4 meses. E a professora olhou para minha cara e falou assim, ela é brava em casa? Falei, um pouquinho. Ela falou assim, se as pessoas não fazem o que ela quer, ela fica brava. Ela cruza os braços e faz um bico. As crianças têm que fazer o que ela quer. Ela tem um espírito assim, de liderança. Eu... Puxou o pai. Beleza. O apelido dela era Miss Simpatia, agora é Mini Gabi. E aí, eu falei para Deus, falei assim, poxa vida, Deus, como que educa uma criança?
E hoje eu falo para ela, né, ensino, por mais, né, difícil que seja, eu falo, filha, precisa ser assim. Filha, é assim. Eu tento, sabe, gente, mansa de coração, humilde, porque eu quero plantar isso agora, né? Até os 7 anos o caráter dela vai ser formado. E eu preciso plantar isso agora. Beleza. Pular, né? No quarto modelo, aqui no quarto tópico, né, que eu separei, foi quando Jesus teve um crescimento. Tá aqui, em Lucas 2:52. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Beleza. Crescimento. Quando a gente fala de crescimento, assim, a gente fica, tipo, eu ficava boiando. E o pastor sempre falava assim, leia livros. Leia a Bíblia, tenha tempo de qualidade com Deus. E eu assim, tá, beleza. Mas eu sempre falava assim, eu não gosto de ler. Nem na escola eu lia. Às vezes eu ia para a diretoria na escola. Né, amiga? Ela também. Ia para a diretoria na escola, gente, porque eu brigava com o professor para não ler. Beleza. E aí eu falei, eu estudando, crescendo, a vida espiritual me cobrando um crescimento, e eu comecei a fazer isso, ler livros. Li poucos livros, porém, gente, cada livro que eu li, Deus tratou comigo. Deus me ensinou algo, Deus me mostrou algo diferente, sabe? A visão, a nossa visão muda, tudo muda, gente, tudo muda. É muito real, leia, sério, nunca imaginei que eu ia estar falando isso. E aqui, tipo assim, Jesus crescia em sabedoria. Gente, Jesus, perfeito, santo, o Senhor, Ele crescia, imagina nós. Porque pra gente, às vezes está tudo bem. Já parei de usar droga, já parei de beber, já me casei, já me consertei. Venho no culto, domingo, e vou na célula. Beleza. Até aí, beleza. Mas Jesus, Ele chama a gente para servir. Ele chama a gente para liderar. Gente, sério, um dia eu vou contar para vocês um pouco de mim mais profundo. Eu não tinha nada para ser uma líder. Não tinha nada. Mas Jesus, Ele me separou, Ele me escolheu. E conforme eu fui crescendo, Ele foi me dando coisas diferentes, foi me dando coisas, fui vivendo algo sobrenatural. Sabe, às vezes a gente espera algo de alguém. Aí eu vou esperar, meu supervisor vai crescendo e ele vai me ensinando. Sim, mas e nós, lá no nosso secreto? Como que a gente cresce, Gabi? Minha oração. A oração é, meu Deus. Gente, eu estava assistindo uma ministração e o cara falou assim, o meu lugar secreto era dentro do banheiro da minha casa. Assim, como assim? E ele falou assim, porque eu não tinha paz. E as pessoas dentro da minha casa não me respeitavam. E eu precisava fazer algo diferente para Deus. Então eu fechava a porta do banheiro, fingia que estava fazendo alguma coisa lá e eu orava. Era o único momento que eu tinha. E um dia eu fui aconselhar uma pessoa, esse rapaz falando, e eu falei para essa pessoa assim, procura o teu lugar secreto na sua casa. E o rapaz respondeu para ele, não dá, porque eu moro em apartamento, é muito pequeno. As pessoas não deixam eu orar. E aí ele pegou e falou assim, sabe o que você pode fazer? Vai para a garagem, entra dentro do seu carro e lá dentro faz o seu secreto com Deus. E foi aí que esse cara depois contando um testemunho dele falando, então gente, não tem desculpa. Sabe, entra lá no teu secreto, onde só Deus vê. Onde só Deus vê. Eu falo isso para todo mundo. Quando tá só você e Deus, é algo diferente. As pessoas podem vir, orar por você, colocar a mão sobre você, sabe? Te abençoar com dons, te abençoar. Meu, isso é muito bom. Mas não tem nada melhor do que ter uma experiência de você poder chegar para alguém e contar uma experiência que você e Deus tiveram. Hoje eu fico assim, quando eu vou orar, Deus me dá algo novo, porque eu quero chegar. Igual essas pessoas falam, aí Deus falou comigo. Eu quero. Sabe? Eu quero, sabe? Eu quero viver isso. Aqui no domingo, na hora que o pastor falou assim, depois dele você ora, tá? Eu falei, tá bom. Eu comecei a orar e Deus começou a me mostrar Caraguá. Eu estava lá em cima do morro
como se eu estivesse bem na ponta. E aí, cada vez que eu orava, que eu falava algo, era como se uma nuvem estivesse se afastando e eu estava podendo ver Caraguá inteiro. Eu falei, gente, Caraguá tá pequeno demais. Nós vamos ganhar o litoral inteiro. Em nome de Jesus. E aí, beleza, do crescimento. E aqui o último que eu separei, que fala sobre Jesus, quando ele teve que orar, lutar e ser obediente. Que está em Hebreus 5:7. Durante a vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Eu falo na minha célula assim, eu falo assim, gente, vocês precisam ter crédito com Deus. Sério. Muitas das vezes, a gente já limpou a igreja 10 horas, 11 horas da noite. Já saiu daqui meia-noite. Já deixei de fazer muitas coisas, ir numa festa, ficar com a minha família. Sabe, fazer essas coisas, isso assim, que ninguém vê. E quando que fala que Jesus fez oração com súplicas a Deus? Vocês têm noção disso, gente? A gente precisa. Às vezes vem alguém e fala assim, Gabi, preciso de ajuda nisso e nisso e nisso. Aí eu falo assim, mas você já orou? Eu sou, não. E aí? Jesus orou. E Deus livrou ele, porque ele era uma pessoa dedicada a Deus. Então, quando a gente se dedica, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Sabe? O dia de célula, parece que todas as terças-feiras é a minha primeira célula, porque, gente, como eu fico nervosa. Como eu fico nervosa, eu falo assim, meu Deus, como que eu vou falar? Ai, meu Deus, e na hora do louvor, o que eu faço? Eu fico assim, pensando, é o dia inteiro. Dia de terça eu não consigo fazer nada. Eu só quero deixar a casa arrumada. 5 horas da tarde, minha casa já está arrumada, já está tudo pronto. Para poder receber as pessoas. Eu ponho a mão lá, eu oro, falo assim, Deus, que tudo fique lá fora, essas coisas ruins. Que aqui dentro as pessoas entrem de todo o coração. Sabe, eu oro de todo o meu coração, de verdade. Não é, tipo assim, o tamanho da oração. Jesus também fez orações pequenas. E ele foi respondido. Mas porque ele tinha crédito com Deus. Ele era uma pessoa dedicada. Então, quando a gente se dedica, quando a gente é obediente, não tem o porquê. No dia do encontro, eu falei para a Melissa. Falei, pensa numa oração que eu fiz. Porque o encontro foi no Dia das Mães. E nós íamos sair daqui na sexta, 1 hora da tarde. E a Heleneta é a primeira apresentação do Dia das Mães, às 4 na sexta-feira. E eu falei assim, Deus, eu não vou deixar de ir por causa de uma apresentação na escola. E se eu for com o coração triste para lá por causa disso, me quebra. Mas, por favor, muda o dia dessa apresentação aí, porque eu quero tanto assistir. Gente, eu fui sincera, meu coração estava tipo... Mãe de primeira viagem, era meu sonho. E aí, recebo uma mensagem. Mãe, do berçário, tananana, a apresentação mudou para quinta-feira, 4 horas da tarde. Nossa, fiquei me achando. Ai, Senhor, muito obrigada. Algo simples. Algo simples, gente. Mas é algo assim que... A oração, para vocês terem noção, não precisa ser aquela oração. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não sou muito apegada em sonhos. Nunca gostei. Eu sempre falava assim, Deus, se o Senhor tiver que falar comigo, seja muito direto, porque em sonho eu não vou entender nada. E teve uma vez que Deus me deu 3 sonhos seguidos, 3 dias seguidos, com pessoas diferentes. Sonhos assim... E eu cheguei na pastora Gi e falei, pastora, sabe que eu não ligo para essas coisas de sonho, mas eu sonhei por isso, isso e isso. A pastora Gi falou assim, você só precisa orar para isso ser quebrado. Eu falei, mas a pessoa, ela falou assim, é através da sua vida, Deus está te ensinando algo. Gente, e o medo de orar e acontecer alguma coisa com essas pessoas. Beleza, fui eu. E dei o meu melhor, minha melhor adoração. Dobrei os meus joelhos e orei. Para honra e glória do Senhor, até agora tudo bem. Então,
Sabe, gente? Quando a gente é obediente, as coisas acontecem. E quando a gente muda a nossa influência. Primeiro encontro que eu trabalhei, eu estava assistindo lá as pessoas falar e eu falava assim: nossa, quero falar muito igual ela. Meu Deus, nossa, eu preciso. Nossa, quando eu chegar assim, eu vou estar falando assim, desse jeito. E aí teve um momento lá que Deus falou assim comigo: você precisa criar a sua identidade. Você pode sim se espelhar nas pessoas, pegar algo que ela falou, acrescentar, mas você precisa criar a sua identidade. Porém, quando a gente não tem uma referência como a de Jesus, é muito difícil a gente criar uma identidade. E então eu comecei a criar, a forçar isso dentro de mim. Sabe? Eu comecei a falar todos os dias, eu falava para Deus: Deus, quem o Senhor quer que eu seja? Deus, como o Senhor quer que eu ministre? Comecei a buscar isso em oração. E Deus tem trabalhado até hoje, cada dia Ele me faz uma pessoa nova, porque eu tenho permitido isso. Então, eu fiz uma comparação aqui da influência, da referência que eu tinha e hoje da influência que eu tenho. Hoje a minha influência é Jesus. Então, para pensar. Quem é a sua influência? Um youtuber? Sabe, hoje eu vejo essas influenciadoras, elas postam lá, gente, uma água. Ah, entra aí no meu link e compra essa água. Uma galera compra. Porque ela tem um poder de influência. Agora imagina nós. Nós precisamos ter algo diferente. É isso que nos faz diferente das pessoas lá fora. A presença de Deus. E para ter a presença de Deus, a gente precisa do quê? De ter intimidade. A gente precisa orar. Quando alguém chega até nós, é porque ela vê algo diferente em nós. Então ela espera algo diferente de nós. Uma vez eu estava trabalhando e uma pessoa falou assim para mim: nunca me deram credibilidade assim no serviço, mas eu sempre fui uma boa referência dentro do meu serviço. E essa pessoa falou assim: Gabi, a gente está falindo, faz uma oração aí. E a pessoa, já tinha feito 1 milhão de despacho para poder não falir. Falei: amém, faço sim. Fui lá, orei, fiz a oração mais simples da vida, assim, de todo o meu coração. Beleza, a empresa faliu. Brincadeira. A empresa faliu. E no ano passado, eu encontrei com essa pessoa. E essa pessoa falou assim para mim: Gabi, eu queria agradecer a oração daquele dia. Porque a gente quebrou. Mas o rapaz daquele estabelecimento perdoou uma dívida de 17 mil. E eu tenho certeza que foi pela sua oração. Falei: obrigada, Jesus. Eu sei que foi o Senhor. Então, gente, muda a sua referência hoje. Eu falei aqui sobre cinco coisas que a gente passa no dia a dia. Que Jesus também passou. Jesus também foi tentado. Jesus também queria que fosse feita a vontade dele. Jesus precisou orar. Sabe? Hoje eu estava lendo a palavra onde ele fala: Jesus acorda bem cedo e vai para o deserto orar. Quando ele volta, ele chama todos os discípulos para ir pregar para fora. E é o que a gente tem feito. A gente tem saído do nosso comodismo. A gente abre as nossas casas. A gente faz célula na beira da praia. A gente faz célula no mirante. A gente faz célula em praça de eventos. Vocês têm noção, gente? Vocês ainda têm dúvida que Jesus chamou vocês? Tem alguma dúvida? Olha para os 12 discípulos. Beleza. Você acha que os 12 discípulos chegou já com Jesus? Jesus e a tropa. Não. Claro que não. Vamos olhar para Pedro. Sabe, gente, lá no barquinho dele, na maior paz. E Jesus simplesmente fala: me segue. E aí Jesus começa a ensiná-lo. Às vezes eu vejo as pessoas falar assim: não estou preparada. Gente, não é questão de ter habilidade sobre aquilo.
é questão de ter um coração disponível. Sabe? Ter um caráter moldado. É questão disso. Quando a gente tem um coração disponível, não tem nada que segure. Eu estava lendo sobre Neemias e eu fiquei impressionada com as orações que ele faz. E tipo assim, eu acredito que ele... você vai lá e vai reconstruir todos os muros. Ele não era pedreiro, mas ele tinha um coração disponível. E antes de qualquer coisa, ele orava. Ele orava. Então, antes de qualquer coisa, o que a gente precisa fazer? Deus, se é da tua vontade, então que tudo seja feito. Sabe, eu tenho orado dia e noite, pedindo para isso. A gente está procurando uma casa, e é engraçado, que toda casa que a gente entra para visitar, meu marido fala, é essa, né? Todo lugar. A gente chega, é essa, né? E ele fica, você quer uma casa como? Eu não sei. Eu falei assim, Jesus vai me falar. Quando for, eu sei que eu vou entrar e Jesus vai falar, pode ir lá, querida, que é essa. Sabe por quê? Porque eu tenho orado dia e noite. E ele está muito quieto. O senhor está muito quieto. Enfim, sabe, tipo... Uma indireta, obrigada. Sabe, gente? Mas é assim que a gente precisa agir. Eu quero dar um passo de cada vez. Eu não quero dar um passo maior do que minha perna. Porque eu não quero voltar atrás. Quando Jesus me chamou para liderar, para servir, eu falei assim, Deus, eu vou abrir a minha célula. Nos meus piores dias eu vou fazer célula. Eu acho que eu já contei isso para algumas pessoas. Eu fui para a igreja primeiro que os meus irmãos. E todas as vezes que o pastor ia ministrar, ele falava assim, ora aí pelo que você quer. E eu falava assim, Deus, eu quero os meus irmãos aqui na tua presença. Eu quero a minha família aqui na tua presença. E, gente, o dia que eu vi os meus irmãos dentro da igreja, lá na frente chorando, o meu coração não dá para explicar. Sabe? Inchou assim, tipo, de felicidade. Desse jeito. E eu falei assim, Deus, quando eu abrir a minha célula, todas as pessoas que entrarem lá, eu quero amar. Eu quero ter o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi os meus irmãos aqui dentro. Nossa, não é fácil, porque às vezes chega uma pessoa, né, que... E aí Deus me lembra. Lembra que você pediu? Você precisa ficar feliz? Igual você, quando você ficou quando seus irmãos chegou. Glória a Deus. Amém, Senhor. Então, gente, tenha um coração disponível. Tira o diploma lá da gaveta de vocês. A partir de hoje, saia daqui falando, Jesus, o Senhor é a minha referência. Eu vou liderar. Eu vou liderar, eu quero liderar. Nós, assim como os discípulos, tiveram altos e baixos. Todos os dias. Tem dia que, tipo assim, eu tô mal. Eu quero mandar mensagem e falar assim, meninas, vamos deixar a célula para outro dia. Mas eu faço, porque eu entendi quem Ele é na minha vida. E não é por mim, não é pelas minhas forças. Mas sim, por Ele. Por Ele, gente. Porque Ele é a minha referência. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Então hoje, se vocês têm colocado alguém, qualquer pessoa no lugar de Jesus, inverte aí. Sabe, não tenha vergonha não, gente. Porque isso para mim não é vergonha não. Isso para mim é obediência, entender quem é Jesus. Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E a partir do momento que a gente olha para Ele, a gente cria forças. A gente tira forças de onde não tem. Como eu, sabe, gente, era, como eu falei no começo, era um medo. Eu falei assim, Deus, como eu vou subir no altar? Meu Deus, que medo. O que eu vou falar? E uma vez, acho que foi o pastor Tato, falou assim, ué, você não tem vida com Deus? Se você tem vida com Deus, então você tem o que falar. Eu falei, nossa, verdade. Então, gente, olha para o processo de vocês e fala, eu tenho muito o que falar. Então eu preciso abrir minha casa.
Se a sua casa não dá, procura um anfitrião. Faz na praça, faz em qualquer lugar. Mas liderem. Faça célula. Siga Jesus. Jesus, ele saía para fora para pregar. Sabe, Jesus, por muitas das vezes, ele tinha que falar da palavra dele dentro de um barco. Porque as pessoas ficavam em cima dele. Sabe, queira ser assim. Que as pessoas venham atrás de você. Por você ser uma referência boa de Jesus aqui na terra. A gente tem visto o quanto as pessoas têm sido atacadas na área emocional. Às vezes você vai orar por alguém, você só põe a mão no coração da pessoa, a pessoa já está... Por quê, gente? A gente já aprendeu isso aqui, tipo assim, se mata um crente, nasce mais 30. Então o diabo faz o quê? Ele mexe com os nossos sentimentos. Ele coloca a gente dentro de um quarto. Ele coloca o espírito de inferioridade. Que por muito tempo habitou na minha vida e eu não sabia. Porque às vezes eu falava assim, quero ministrar, mas eu não vou ministrar como aquela pessoa ministra. Eu quero fazer isso diferente, mas eu não vou fazer como aquela pessoa. Não mesmo, não vou fazer. Não vou ministrar como aquela pessoa. Porque eu tenho a minha identidade. Aquela pessoa tem a identidade dela. Então hoje, muda a referência de vocês. Olha para Jesus. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Enquanto o louvor vai aqui, tá cantando, vem aqui na frente quem quiser ter essa referência. Muda de referência. Podem ficar à vontade. Não olha para quem está do lado de vocês. Vem aqui e se prostra aos pés de Jesus e fala assim, Jesus, eu fiz errado até agora, mas eu reconheço que eu preciso fazer diferente. A sua referência agora é Jesus. Olhe para Ele. Amém. Estou te esperando aqui. Eu já tranquei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te entrego tudo o que tenho e sou também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Glória a Deus. Estou te esperando. Eu já tranquei a porta.